função que você ocupa dentro da empresa que trabalha vai definir suas atividades, seu salário e principalmente a sua experiência profissional. Mas o que fazer quando essa função é alterada ou você precisa ser transferido por conta da função que exerce? No vídeo de hoje vamos te explicar quais os seus direitos nesse caso. Antes de começar, vamos àqueles avisos clássicos. Meu nome é Maria Noêmia, eu sou sócia aqui do Venâncio Batista Advogados e aqui no canal temos uma missão: fazer você entender quais são os seus direitos no trabalho. Então não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. A função que você exerce dentro da empresa vai ser definida pelo seu empregador. Em razão dessa função, também serão definidos os seus salários, eventuais gratificações e adicionais. A mudança de cargo pode acontecer, mas ela tem que obedecer algumas regras e é preciso que você esteja sempre atento. Para realizar um rebaixamento de função, é necessário que a empresa apresente motivos concretos que justifiquem essa mudança. Caso a mudança ocorra de modo pouco transparente e ainda sem argumentos condizentes com a situação que levou o empregado a ser rebaixado, o trabalhador poderá encarar essa situação como uma punição ou até uma desmoralização, e isso vai gerar o direito de ser indenizado por danos morais. A situação mais comum em que é permitido esse rebaixamento é quando o cargo é um cargo de confiança. Por exemplo, um cargo de supervisão, um cargo de gerência, ou seja, com uma possível mudança de direção, os chefes vão resolver que esses cargos vão ser remanejados na empresa para que assumam outras funções. Nesse caso, o funcionário vai perder o direito ao adicional da gratificação de função. Porém, lembre-se, tudo isso tem que ser conversado e comunicado previamente. A mudança não pode te pegar de surpresa. A mudança também é possível quando o trabalhador está em período de experiência em determinada função. Vamos supor, você foi contratado para fazer uma coisa e o seu chefe resolve te colocar para fazer outra por um tempo. Durante esse processo, você vai receber uma gratificação por estar fazendo essa outra função. Mas, caso você volte para sua função original, a gratificação pode ser retirada sem problema. No caso dos adicionais que são recebidos mensalmente, como insalubridade, periculosidade, só podem ser retirados caso o trabalhador saia da condição de exposição àqueles riscos. Ou seja, se houver mudança na função e com isso o trabalhador parar de se expor aos agentes perigosos, como eletricidade inflamável, ou insalubre, como lixo hospitalar, resíduos médicos, os adicionais podem ser retirados nesse caso, porque eles funcionam como um salário condição. Você recebe se for exposto àquela condição. Se não for, não recebe. Agora, se você mudou de função e não deixou de estar exposto a esses agentes, a suspensão ou diminuição desse adicional não pode acontecer. Eles têm que continuar sendo pagos normalmente. É importante deixar claro que existem situações em que o rebaixamento não é permitido e o trabalhador pode contestar na justiça. Uma situação muito comum é quando a mudança de função ocorre devido à extinção de um departamento ou setor. Nessa situação, o rebaixamento não é admitido, mesmo se houver consentimento entre as partes. Além disso, caso o trabalhador exerça a função de chefia e seja rebaixado de função na mesma equipe, se tornando totalmente exposto a uma situação humilhante frente aos seus colegas de trabalho, principalmente se eles eram subordinados, o trabalhador terá todo o direito de ingressar na justiça, reivindicando esse rebaixamento e terá direito a danos morais. Além disso, caso esse trabalhador seja obrigado a passar por uma mudança de função devido a mau desempenho, metas não atingidas, ou seja, como forma de punição, o rebaixamento também é totalmente proibido. Aqui a gente tem a seguinte situação: a mudança de função é autorizada, mas precisa obedecer a algumas regras e preservar a remuneração do trabalhador. Outra situação são as transferências. Aí o caso muda completamente. Em primeiro lugar, vai caber à empresa arcar com as despesas de mudança, transporte e até mesmo o auxílio financeiro, caso a nova localidade seja mais cara. A lei vai prever o pagamento de um adicional de transferência de 25% sobre o salário do empregado enquanto durar a transferência. Ou seja, essa transferência precisa ser provisória. Se ela for definitiva, o adicional pode ser retirado. A transferência por si só não vai autorizar o empregador a diminuir o salário, nem a retirar adicional. Para que isso aconteça, é necessário que as condições do trabalho, ou seja, parar de se expor àqueles agentes perigosos ou insalubres, aconteça junto com a transferência. As situações que vão autorizar o não pagamento do adicional são somente aquelas em que o trabalhador exerce uma função de confiança ou nos casos em que essa mudança já estava prevista no contrato que você assinou lá no início ou se aquela empresa encerrar as atividades naquela cidade.
Como a gente pode perceber, para alterar sua função, a empresa precisa obedecer uma série de regras e você tem que estar atento para que seus direitos não sejam prejudicados. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir e se inscrever no canal para receber sempre as nossas notificações dos vídeos semanais.